A fé é o que faz de mim, de você, um grande vencedor em Cristo Jesus. Que bom que você veio à casa do Senhor. Seja muito bem-vindo, muita bem-vinda à casa de Deus. Você também que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus continue também derramando ricas bênçãos sobre você e toda a sua família. Hoje é um momento especial onde eu estou aqui realizando o meu último sermão aqui na igreja e também na cidade de Belém. Algumas pessoas aí já sabem, estou amanhã seguindo viagem para Santa Cruz do Capibaribe. E eu peço a vocês que continuem em oração por mim. Foi um privilégio ter estado durante esses 2 meses aqui na cidade. Agradeço também ao apoio dos anciãos, de toda a equipe que esteve comigo também na comunidade do Rosário, o apoio que vocês me deram aqui durante a minha estadia aqui nesta cidade. Que Deus continue também derramando ricas bênçãos sobre cada um de vocês. Estarei continuando em oração pela igreja, pela liderança e por todos vocês. Que Deus continue realizando grandes bênçãos aqui neste lugar. E eu quero neste momento convidar vocês a fechar os olhos para nós falarmos com o Papai do Céu. Poderoso Deus, nosso querido Pai, engrandecido Senhor, seja o teu precioso nome. Pela oportunidade, Pai, mais uma vez de estar diante da tua presença. E nesta noite, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou da gente, nos dando vida, saúde, livramento, proteção, porque nós temos a certeza de que nós estamos, ó Pai, com os nossos corações em Ti, e temos a certeza de que a Tua presença nos acompanha por todos os lugares onde fomos. Neste momento, a Tua palavra será aberta, que o homem sai de cena para que entre em cena o Teu Santo Espírito. E que nessa noite, Pai, a Tua palavra, semelhante a uma flecha, possa vir acertando cada coração aqui nesta noite. E que o Senhor, ó Pai, continue sendo erguido e exaltado. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, perdoe os nossos pecados. Fale conosco nesta noite. Nós encerramos essa prece, ela vai assinada em nome de Jesus. Amém. Amigos, abre as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 11. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Nós iremos falar um pouquinho nesta noite sobre uma vida de transição, que apesar de muitas pessoas conhecerem, eu quero descrevê-la para você. Imagine que por 4 anos os alunos da faculdade teve alguma oportunidade, o privilégio, o conforto de quando perguntado o que você faz, muitas pessoas talvez dizem: eu faço pedagogia, eu faço engenharia. Então vem aquele dia tão esperado, um dia carregado de um peso horrível chamado formatura. É um dia onde as pessoas começam a ter sentimentos antagônicos de felicidade por estar concluindo o curso, mas também de momento de emoção, por olhar para trás e ver tudo aquilo que a pessoa passou para conseguir realizar o seu sonho. E a realidade que depois da formatura, pós a formatura, não era a realidade de emprego ou a carreira que deu certo. E muitas vezes as pessoas têm a ver com os 4 anos ali de estudo, mas quando chega o momento dela poder exercer aquela função, às vezes não era aquilo que Deus havia preparado para ela. E às vezes ela começa então a trabalhar em uma outra função, e dessa forma muitos investem os 4 anos ali na faculdade. Muitas pessoas têm ali gasto o seu
tempo, o seu dinheiro, o seu talento, a sua energia, e muitas pessoas acabam então trabalhando em algo semelhante ao que deixaram antes de iniciarem aquele curso que ela tanto queria. Essa é uma vida de transição. Nem sempre as coisas funcionam da forma como a gente gostaria que funcionasse. E na terra da transição, nós usamos a expressão por enquanto, indicando que por enquanto eu estou vivendo com meus pais, por enquanto eu estou trabalhando naquilo, por enquanto eu estou fazendo isso aqui, por enquanto eu estou fazendo aquilo lá. Amigos, e muitas pessoas carregam em mente, por enquanto eu estou trabalhando nas lojas, a mesma loja em que eu trabalhei quando eu estava no último ano do ensino médio, ganhando quase o mesmo salário. Essa é a natureza do ser humano. Nós gostamos de usar por enquanto, mas parece que esse por enquanto é uma vida inteira. Pense que aquela mãe que anda ali pela casa, pega ali uma fotografia da família tirada há 10 anos atrás, e ela contempla ali os olhos da sua filha de 7 anos, agora sua filha cresceu, agora ela tem 17 anos de idade, ela agora está distante, está rebelde, está irada com todo mundo, mas ela contempla aquela fotografia da família, onde a mesma menina parece uma menina livre, inocente e feliz, e ela começa então a pensar, o que aconteceu com a minha família? Qual foi o erro? Por que a minha filha está assim? É aqui que muitos de nós estamos hoje, amigos. Porque você passa por uma decepção, você passa por uma depressão, e uma nuvem parece seguir você, e você nem sabe como você entrou nessa situação, você nem sabe tão pouco como você vai sair dessa situação. Você sabe com certeza que orar parece que não está mais funcionando para você, e você espera que essa situação ela se passe logo. Essa é uma vida de transição. Há momentos em que nós estamos no monte, mas há momentos da vida em que nós estamos no vale. O que nós precisamos saber é que haverá neste mundo dias bons, dias ruins, mas Deus, o Senhor Jesus, Ele estará comigo e com você todos os nossos dias. Bem-vindos à terra da transição, que nem no sentido mais amplo, ele representa o espaço de um tempo entre o Éden perdido e a nova Canaã celestial. Amigos, embora o Egito ele fosse ali um lugar de escravidão, ele era um lugar próspero. No delta do rio Nilo, as coisas simplesmente cresciam. Ainda que fosse um povo escravo, ainda que fosse um povo murmurador, habitava em uma terra muito fértil, e agora estava a caminho da terra da promessa, que é a Canaã, a terra dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Porém agora eles não estão no Egito, a terra da escravidão, eles também não estão em Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles, meus amigos, meus irmãos, eles estão na terra da transição, eles estão no deserto, e isso gera problemas. O povo, eles marchavam pelo deserto há algum tempo, e talvez você fique pensando, mas espere um momento, centenas de milhares de pessoas estão neste deserto. Por que então, se o meu cálculo estiver correto, não havia comida para todo mundo, não havia muito menos para cerca de 2 anos, e como então foi possível se alimentar por tanto tempo em uma terra que não era uma terra fértil? Pelo contrário, era uma terra infértil, era uma terra que não tinha muito a oferecer. E ainda bem que muitas vezes nós fazemos essas perguntas, porque Deus ele provê uma substância alimentada chamada maná, que queria dizer o que significa isso. Maná significa o que é isso, o que representa isso, porque foi essa a pergunta feita quando eles viram o maná pela primeira vez no chão. E ao levantar-se pela manhã, então, o povo, ele viu que o orvalho havia frocos, eles perguntaram, o que é isso? Porque eles nunca haviam
visto uma coisa semelhante antes? Então eles pegavam, recolhiam ali aqueles frocos, colocavam aqueles frocos em um pilão, tiravam ali, colocavam água, cozinhavam e faziam um tipo de mingau que se tornava alimento para o povo. E também eles faziam bolos com ele, e esta era uma substância de Deus para prover por ter um coração gracioso. E eles podiam então comê-lo no café da manhã, no almoço e no jantar. E no próximo dia, café da manhã, almoço e jantar. E no próximo dia, sucessivamente, café da manhã, almoço e jantar. E tudo bem, de fato, nós vamos examinar então essa situação de perto. E amigos, existe um tipo de revolta prestes a acontecer sobre esta questão do maná. Eu quero ler com vocês Números capítulo 11, para que vocês vejam a reviravolta que está para estourar. Números 11, versículo 4. Números 11, verso 4. Diz assim o texto: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Olha, amigos, quando eles olham então para aquilo, para o maná, talvez você pode achar que no deserto quase nada cresceria, mas amigos, a terra da transição, ela é um terreno fértil, ela é um terreno fértil para a reclamação. Ouça o que eles dizem: olha, nós estamos cheios disto, nós não aguentamos mais aquilo, nós não aguentamos mais comer maná todo dia. Eu não sei se você já comeu a mesma refeição, o mesmo alimento, vez após vez, durante uma época de dificuldade financeira ou durante uma aventura, e você se enjoou de comer a mesma refeição todo santo dia. Eu lembro uma vez que eu passei uns 4, 5 meses em uma cidade, e todo dia o café da manhã e na janta era cuscuz com ovo. Eu já estava enjoado de tanto comer cuscuz com ovo, e aquilo estava ali me incomodando. Chegava um dia que eu queria comer alguma coisa diferente. Era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo ficou revoltadinho, porque eles não queriam mais aquela refeição. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que é possível nós lermos essa história e acharmos que nós somos superiores, achamos que nós somos pessoas melhores que eles, mas nós somos também muitas vezes um grupo que é ingrato, um grupo que fica revoltado com muitas coisas. E eu convido a você a colocar-se no lugar desses personagens nessa noite. Nas mesmas circunstâncias, a extensão verdadeira da reclamação. Agora, isto é um assunto muito sério, porque eles não estavam simplesmente reclamando da sua condição, eles não estavam simplesmente querendo que Deus providenciasse uma outra refeição para eles. Nós vamos descobrir mais tarde na história que eles não estavam apenas reclamando de Moisés e de outras pessoas, mas eles estavam reclamando do próprio Deus. Isso se tornava uma coisa muito séria. Essa condição fez com que o povo desejasse trazer de volta os dias vividos no Egito. Era como se eles estivessem dizendo: olha, nós estávamos melhores sendo escravos, nós estávamos melhores sem o Senhor Jesus. Olha para você ver o ápice que chega a reclamação do povo de Israel. É possível, por meio dos versos bíblicos, nós contemplarmos a insatisfação, a amargura nas palavras que eles diziam. Estes então reclamavam essas refeições nos dias atuais. Quando nós deparamos com outros problemas, nós também fazemos a mesma coisa. Era como então se eles estivessem dizendo: Deus, eu estava melhor quando o Senhor não estava na minha vida.
Eu estava melhor, eu estou cheio de viver na casa dos meus sogros, eu estou cheio de chegar ao fim do mês e ficar imaginando as contas que eu pago e as quais eu não pago, eu estou cheio de deitar na minha cama à noite imaginando onde meu filho adolescente foi parar, eu estou cheio de tentar resolver conflitos na igreja, eu estou cheio de tentar restaurar o meu casamento, eu estou cheio disso, eu estou cheio daquilo, eu não aguento mais. E você acha que nada cresce no deserto? Você acha que nada floresce no deserto? Ei, cuidado, porque a terra da transição é solo fértil para reclamação. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui, que Moisés, na terra da transição, houve uma explosão de nervos. Isso mesmo. Nesse ponto eu tenho uma pergunta para te fazer. Como Deus vai se encontrar com o seu servo Moisés? Lembre-se que a princípio Moisés não queria essa tarefa. A princípio Moisés não queria essa responsabilidade. Então agora nós vamos nos tirar o foco do povo e voltar agora para Moisés. Ele era como se fosse uma rocha, uma pessoa dura, difícil. Era como se fosse uma pessoa inabalável, que não se abalava com nada. Nós estamos prestes a ouvir a Moisés, quando Moisés ora, meus amigos. Mas esta é uma das orações talvez mais honestas, mais sinceras já pronunciada. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Números, capítulo 11, versículo 11 também. Números 11, verso 11, diz assim: E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Olha para você ver a oração de Moisés. É como se eles dissessem assim: eles reclamam de mim, dá-nos carne para comer, eu não posso levar sozinho a todo este povo, é pesado demais para mim, Senhor, eu não consigo, eu não posso mais fazer nada por este povo. A terra da transição, ela não é apenas um solo fértil para reclamação, mas é a terra fértil para uma explosão nervosa. Porque é uma terra fértil para o descontrole emocional, e você pensa que essas palavras são muito fortes, mas veja o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz exatamente assim: Se é assim que vais me tratar, Senhor, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha para você ver. Uma pergunta: que voz você ouve, além da voz de Moisés em seu dia ruim? De quem é essa outra voz que você escuta? As nossas queixas, muitas vezes nós escutamos a voz de um casal após um exame médico, quando ainda não há qualquer um diagnóstico concreto. Finalmente a esposa diz assim: está pesado demais, eu não posso mais carregar este peso. Eu ouço a voz de pais tentando servir na igreja, eles têm um filho adolescente que fugiu da casa para longe de Deus, cujo coração agora está inacessível, e eles não sabem se o filho um dia voltará para casa. Aqui é um ponto de desespero, e muitas pessoas dizem: isto é pesado demais, eu não posso carregar. Mas o versículo 16 deste capítulo, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e superiores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu não sei exatamente como isso funcionou. Aparentemente, quando Moisés ele foi escolhido para ser o líder do povo, ele recebeu uma capacitação especial de Deus. É como se ele tivesse recebido
uma plenitude especial do Espírito de Deus para esta tarefa de liderança. Então Deus lhe diz assim: tirarei do Espírito, verso 17, tirarei do Espírito, eu descerei e falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu vou fazer o que você está pedindo, vou distribuir as tarefas, as responsabilidades. É como se agora tivesse supostamente 70 mini Moisés. E aqui nós aprendemos a terceira lição. Você pensa que nada cresce no deserto? A terra da transição não é apenas a terra fértil para reclamação e explosão nervosa. Mas, amigos, a terra da transição é solo fértil para a provisão de Deus. E ele provê, aqui ele provê líderes para a equipe de Moisés. Aqui ele provê pessoas para contribuir no avanço de sua obra. Quando grandes coisas nós contemplamos, se embora nós estamos cansados, nós abrimos as nossas mãos e nós dissemos: Senhor, eu não posso mais levar isso. Eu posso ouvir o nosso Deus gracioso dizer para mim e para você: ei, conserve as suas mãos abertas, eu os proverei para você. Deixe as suas mãos abertas para se livrar da ansiedade esmagadora que você está carregando na sua vida. Porém, mantenha ainda as suas mãos abertas para receber aquilo que Deus proverá para a sua vida. Olhamos novamente para Moisés. Deus, ele age em seu favor na divisão das responsabilidades da liderança do povo. Lembre-se que a revolta do Maná na península do Sinai, Deus, ele não esqueceu e ele tratou desse assunto também. O assunto da falta de carne, porque o povo estava cheio de maná, não queria mais saber de maná. E sobre isso nós vemos aqui no verso 18, Deus dizendo assim para o povo: diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão que mesmo? Carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês comerão. E vocês comerão. Aqui então, o texto continua dizendo no verso 19: vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele dizendo: por que saímos do Egito? Alguém se meteu agora em problemas. Note que aqui está o grande problema. Eles não estavam apenas reclamando da comida do restaurante. Eles não apenas estavam de saco cheio da comida do restaurante. Eles tinham ido além, estavam dizendo: Deus, a nossa vida estava melhor sem o Senhor. A nossa era melhor quando nós estávamos no Egito. Era melhor quando nós éramos escravos. Era melhor quando o Senhor não intervia na minha vida. E isso se parece mais com uma tradição cósmica. Era melhor quando nós não pertencíamos ao seu povo. A nossa vida era melhor sem ti. Era isso que o povo de Israel estava dizendo. Portanto, eis aqui a promessa de Deus: eu vos darei carne por um mês. Essa era a promessa do Senhor. E Moisés, ele responde no verso 22. Verso 22, ele diz assim: será que haveria o suficiente para eles
se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estaria limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Ei, por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Você está questionando a minha bondade ou o meu poder? É uma questão de capacidade. Para alguns, talvez hoje esta é a razão de você estar aqui nesta noite. Isso é o que você talvez precisava escutar nessa noite. Por acaso a mão do Senhor não tem mais poder sobre a sua vida? Será que Deus é muito fraco para intervir na sua vida? Amigos, a terra da transição não é apenas o solo fértil para a provisão de Deus. E sinto muito que temos que mudar o tom aqui nesta noite. Porque é também o solo fértil para a disciplina de Deus. E esta parte, a parte final do sermão dessa noite, é onde a parte da história se torna uma história simplesmente feia. Sabe por quê? Porque Deus, ele via agora a maior de todas as migrações de cordonizes para o povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus, ele trouxe as cordonizes e um vento sopra chegando quase a 1 metro de altura. E diz que cada pessoa recolheu agora 10 homens, que era ali um homem a uma cesta de cerca de 200 litros. 10 cestas dessas equivalia a um caminhão para cada pessoa. E diz que eles estenderam no chão e acho que eles queriam secá-las. Então você lê o seguinte verso. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 31. A partir do verso 31, o texto diz assim: depois disto veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Vou repetir. A ira do Senhor se acendeu sobre o povo, que feriu com uma praga terrível. Eles reclamam da comida, as pessoas agora começam a morrer. Pensem comigo agora sobre a disciplina. Nós respeitamos pais amáveis, que exercem disciplina no tempo certo e da forma apropriada, como educam seus filhos. Isso não é o oposto de amor, isso é parte do amor. E você sabe o que a disciplina envolve? É você aplicar a dor com um propósito redentor. Não é causar dor só pela dor, é dor para restaurar algo, e Deus está tentando resgatar algo aqui para o seu povo. Às vezes é preciso doer como nunca, para que não doa nunca mais. A realidade é que nós, seres humanos, nós não gostamos de ouvir a palavra não. Nós só gostamos quando as coisas estão favoráveis em nossa vida. Nós só gostamos quando a gente recebe um sim. Nós só gostamos quando as coisas, elas nos agradam. Mas amigos, nós precisamos, como seres humanos, aprenderem a escutar os nãos de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece você antes mesmo de você estar no ventre das suas mães.
Nós somos muito imaturos ao pensar que nós estamos imunes à sua mão corretiva quando nós adotamos o espírito de reclamação que começa com: a minha vida estava melhor sem o Senhor, a minha vida antiga era melhor sem a presença de Deus. Meu filho, eu penso que o centro do que aprendemos é que a terra da transição é o solo fértil para o crescimento, é o solo fértil para a transformação pessoal, é um dos melhores solos que nós teremos em nossa vida para aprender a confiar no nosso Pai Celestial. E eu acho que é isso que Deus está sussurrando aqui nesta história. Por meio dessa história, nós entendemos nessa noite que precisamos mais do que nunca confiar no Senhor Jesus. Nós precisamos mais do que nunca confiar nas promessas do Senhor. Às vezes nós ficamos revoltadinhos, às vezes nós reclamamos de muitas coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Mas às vezes nós não lembramos de agradecer pelas bênçãos que Ele já nos deu. Olhe e entenda uma coisa. Quando estes grupos israelitas, eles deixaram o Egito, eles não eram um grupo perfeito, eles não eram um grupo bom, eles não eram um grupo de seguidores do Senhor. Os israelitas haviam sido expostos por gerações à adoração de ídolos no Egito. E eles faziam parte de uma multidão de rebeldes e de ex-escravos. Meus amigos, na terra da transição, o deserto até aquele momento era para transformá-los, era para moldá-los de um povo escravo para ser um povo do Senhor Jesus. E eles precisavam desse tempo, eles precisavam de amadurecimento. Era como se em todo momento Deus falasse para o povo: eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que quando vocês ficarem sem água, vocês confiam em mim. Quando vocês ficarem sem alimento, vocês confiam em mim. Quando o exército de Faraó começarem a atacar vocês, vocês precisam confiar em mim, porque vocês vão entrar na terra da promessa e vocês serão o meu povo para todo sempre. Isso significa que a terra da transição é um solo fértil para o crescimento transformacional. Mas isso não acontecerá automaticamente. O tempo, ao contrário dos ditados populares, não tem o poder de curar todas as mágoas. Isso significa que você, ao viajar pela terra da transição, o seu coração muitas vezes estará em perigo. Há escolhas que você precisa fazer e que vão determinar quem você será no futuro. O deserto é a melhor estufa para o crescimento transformacional. O deserto é também o lugar onde a sua fé, ou ela poderá crescer, ou ela poderá morrer de vez. É você que escolhe. Mas por outro lado, lembre-se que a reclamação não precisa de convite, ela chega sem ser convidada. E ao passar por um dia de desapontamento, chegue à sua casa, descubra as reclamações que estão no seu quarto de hóspede, os pensamentos agora que viraram inquilinos e tomam parte da sua vida, e entenda que não será fácil você desejar tal inquilino, porque as reclamações existem, a expulsão. Você pode agora impedir o retorno das reclamações ao você convidar outro hóspede para a sua casa, e esse hóspede é a confiança. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti nisto, peço a Tua provisão, porque nós estamos morrendo aqui. A confiança, ela expulsa as reclamações da nossa vida. Elas são colegas de quarto incompatíveis. O que eu estou dizendo hoje para você é que esse espaço na sua vida, do qual você mais se ressente, a terra da transição, é o solo onde Deus quer produzir a colheita que nós tão desesperadamente desejamos. E a terra da transição, o espaço que odiamos, é o solo onde Deus produz alguma das suas riquezas e das suas obras mais profundas. Peça a Deus para lhe abençoar na terra da transição.
Peça a Deus para que Ele guarde o seu coração, para que a sua confiança cresça, para que o nosso gracioso Deus possa restaurar o seu riso, possa aumentar o seu regozijo, e que você descubra a sua presença e a sua bondade na terra da transição. E o melhor de tudo, a terra da transição, ela não é para sempre. Assim como Israel entrou em Canaã, nós também entraremos na Canaã celestial, a nova Jerusalém. Amigos, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles tinham tudo ao seu redor. Tudo estava à sua disposição, comida, água potável, moradia, tinha tudo. E o diabo olhou para Adão e Eva e disse: isso aqui vai ser difícil derrotar. E derrotou com facilidade. E Jesus, ele estava no deserto, 40 dias, sem comer e sem beber água. Estava fraco, debilitado. E Satanás olha para Jesus e diz: esse aqui eu vou derrotar com facilidade. Mas Jesus vence. Sabe o que eu aprendo? É melhor eu estar no deserto, cheio de Jesus, do que eu estar no jardim, cheio de mim mesmo. Essa é a terra da transição. O deserto, ele não é apenas o solo fértil para reclamação. Ele não é o solo fértil para uma explosão nervosa. Ele não é apenas também um solo fértil para a provisão de Deus, mas ele também é um solo fértil para o crescimento transformacional na sua vida. Que você entenda que, no meio ao deserto, é o lugar onde muitas vezes, quando você clama a Deus, para que o mar se abre, mas às vezes o mar não vai se abrir de imediato. Às vezes você tem que passar pelo deserto, para que no futuro Ele te coloque para caminhar por sobre as águas. Neste momento nós vamos ouvir uma música. Enquanto nós escutamos este louvor, quero convidar a congregação a se colocar de pé. E no final, eu quero orar por você. Número 78, do novinário.
quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé, com poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Amém? Querido Deus, nós louvamos, ó Pai, o Teu santo e precioso nome, porque nós temos a certeza de que no deserto o Senhor nos levanta, no deserto o Senhor molda o nosso caráter, no deserto o Senhor, ó Pai, nos faz amadurecer e ter um crescimento transformacional, mas no deserto também o Senhor nos faz um grande vencedor. Por isso, Pai, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos, como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. E muitas vezes, ó Pai, essa condição de miserável, essa condição de uma pessoa limitada, nós, às vezes, ó Pai, não sabemos nem aquilo que a gente diz, porque nós também somos semelhantes ao povo de Israel, reclamadores, murmuradores, às vezes ficamos revoltados, entristecidos, mas a Tua palavra diz que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem muitas vezes vê o exterior, mas o Senhor vê o nosso coração. E o Senhor pega aquele coração duro de pedra, um coração difícil, e coloca em nós um coração de carne, que representa a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor esteve lá no passado com o povo de Israel, com Moisés, com todo este grupo rumo a Canaã, nós também, ó Pai, temos a plena certeza de que o Senhor caminha também ao nosso lado, rumo a Canaã celestial, a nova Jerusalém. Que nós possamos aprender que em meio à terra da transição, em meio ao Éden e a Canaã, nós precisamos passar pelo deserto, porque o deserto representa um lugar de vitória. O deserto representa um lugar onde nós experimentamos o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue com o teu povo, nos leve de volta para os nossos lares,
Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz que excede todo entendimento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Permaneça